A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de salvação para todos, queridos ouvintes, que vai estar à escuta deste áudio na sua casa, no seu trabalho, no seu estado, no seu país. Amém? Glórias a Deus. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação lá no livro de Romanos, capítulo 2 e versículo 1 em diante, que diz: Portanto é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Até aqui, meus irmãos, glórias a Deus. Lemos a palavra do Senhor, Romanos capítulo 2, do versículo 1 até o 13. Depois os irmãos meditam nesta palavra. Glórias a Deus. Quero trazer uma pequena mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Meus amados irmãos, vejam que essa palavra era uma mensagem de conselhos que Deus ele dava de despertamento ali, principalmente para os judeus, em que se trazia e buscavam, trazer a importância que nós temos que ter, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, de não julgar o outro, porque esse caminho do julgamento é um caminho muito perigoso, meus irmãos, glórias a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele tentava na comunhão ali com os cristãos romanos, com os judeus, direcionar, aquele povo através do Espírito Santo, Ele, glórias a Deus, ele direcionava aquele povo. Por quê? Porque ele via, conhecia e também sabia o que estava acontecendo no meio daquele povo. Os judeus estavam interpretando a bondade de Deus e a sua paciência como um sinal de que eles eram imunes ao julgamento do Senhor. E aqui no versículo 4 a palavra do Senhor vai dizer: Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Glórias a Deus. Porém sabemos, meus irmãos, que a bondade de Deus nos dá a oportunidade do arrependimento de nossos pecados.
E ali o apóstolo Paulo, ele estava levando luz, um pouco de entendimento para aquele povo. No versículo 1, ele fala assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Meus amados irmãos, porque, glórias a Deus, o ato de julgar, aleluia, não nos coloca diante de Deus como uma condição de livramento da nossa alma. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Como os irmãos sabem, os judeus conheciam a lei. Para eles, a lei era guia. Assim, meus irmãos, como para nós hoje, a palavra de Deus, a Escritura, nos ensina, nos exorta, nos corrige, né? Os ensinamentos de Jesus nos salvam. Para nós, a Igreja de Cristo, né? Principalmente o Novo Testamento, né? Onde está o entendimento de como devemos fazer para sermos salvos e nos orientarmos pela palavra de Deus, né? Assim, glórias a Deus, em toda a nossa maneira de viver. E isso, aleluia, que é o mais importante, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós buscamos ler as Escrituras não para ter conhecimento somente da boca para fora, mas nós temos que ler a palavra de Deus para nós aplicarmos a palavra do Senhor na nossa maneira de viver. Essa é a verdadeira comunhão com Deus. No versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, meus irmãos, naquele tempo tinha-se a lei. Não era o ouvir a lei que fazia ser uma pessoa ser justo, mas a justificação, ela viria, aleluia, por seguir aquilo que se recebia, por praticar a lei que se ouvia. E nós temos que ter muito cuidado para que nós não sejamos enganados, aleluia, pela nossa falta de entendimento. Às vezes, porque somos seres humanos, estamos sujeitos, né, a ser enganados, né, por conta da fraqueza carnal. Assim, o diabo, ele aproveita dessa fragilidade do homem, da mulher, para nos tentar. Glórias a Deus, para ver se vamos nos render aos desejos carnais, às concupiscências da carne. Mas nós, meus amados irmãos e ouvintes, nós sermos tentados não é pecado. O pecado é cairmos na tentação. Glórias a Deus. E há um grande perigo, glórias a Deus, se nós começar a ter o conhecimento da palavra de Deus, né? Mas diante de Deus nós sermos achados somente como ouvintes. Porque se o Senhor nos achar somente como ouvintes da palavra de Deus, não podemos nos considerar praticantes. E isso é um grande perigo. Glórias a Deus. Porque existe uma grande diferença entre eu, você, meu irmão, ouvir e praticar. Uma coisa é ouvir, ouve, mas não pratica. Outra coisa, meus irmãos, é praticar o que se ouve. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nesse texto, vejamos que estava num período de mudanças, a qual o Senhor Jesus tinha vindo, estava, naquele processo saindo da lei e entrando na graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, podemos ver também através deste texto a qual nós lemos, glórias a Deus, que pode até, aleluia, ser conhecedor da lei. Mas o que vale, aleluia, o que vale, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, é, aleluia, glórias a Deus, conhecer
aleluia, glórias a Deus, é dar o testemunho, é você conhecer, aleluia, é você ouvir, você meditar, glórias a Deus, é você conhecer, glórias a Deus, e dar, aleluia, em prática com o teu testemunho, através da palavra do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o que valia, aleluia, era o testemunho da lei, né? O que faziam as obras serem justas, porque a lei ensinava o homem a fazer o que era justo. Então, se trazia na lei, pelo menos, que os homens pudessem fazer as obras justas perante os homens e perante Deus. E nos dias de hoje, meus irmãos, é bastante difícil a pessoa que não crê sentar numa varanda ou também sentar numa sala e começar a ler a Bíblia. Talvez muitos que não conhecem a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do Novo Testamento, acham a Bíblia um livro antigo, ultrapassado, né? Não leem, não conhecem. Mas, meus amados irmãos e ouvintes, todo aquele que pratica a palavra de Deus é como a Bíblia, vão dando um bom testemunho para o outro. Glórias a Deus. Por isso, meus irmãos, está aí a importância de sermos ouvintes praticantes da palavra de Deus. Porque não é através de ouvir somente, mas através de se ouvir e de praticar. Porque assim seremos cumpridor da palavra do Senhor, né? Perante os outros, né? Perante a nossa família, nossos vizinhos, perante as pessoas e também diante de Deus. Teremos bons testemunhos daquilo que fazemos. Glórias a Deus. Nós temos a obrigação, o dever de praticar os ensinamentos de Jesus. Não adianta, glórias a Deus, eu querer limpar o exterior da minha vida, santificar o meu corpo, as minhas vestes, e o meu interior está maquinando o mal, né? Com os maus pensamentos, glórias a Deus, murmurando, blasfemando, glórias a Deus do meu irmão, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, contendendo com o meu irmão, com o meu próximo. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 15, 18, que o que contamina o homem, glórias a Deus, aleluia, é o que sai da sua boca, que procede do seu coração. Glórias a Deus, que vem do coração. Porque, meus amados irmãos, é do coração que saem os desejos pecaminosos, a vontade de prostituir, de adulterar, né? De andar sensual com essas vestes, né? Glórias a Deus, indecentes, glórias a Deus. Enfim, é do coração que provém os maus pensamentos. Por isso, glórias a Deus, a nossa purificação deve ser de dentro para fora. Limpamos o nosso interior, nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos, para que assim todo o nosso exterior esteja limpo. Glórias a Deus. Não sejamos como um sepulcro caiado, como os fariseus hipócritas, mas ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Espero, glórias a Deus, que todos estejam bem. Glórias a Deus, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada ouvinte, de cada irmão inscrito do canal. Que Deus venha abençoar a sua vida, o seu lar, o seu ministério, o seu trabalho, a sua vida conjugal, emocional, financeira. Que o Senhor venha abençoar, derramar sobre a sua vida, aleluia, bênçãos, aleluia, espirituais, que você venha a ser fortificado, fortalecido através da palavra de Deus, porque esta, glórias a Deus, esse é o verdadeiro alimento, glórias a Deus, para a nossa alma. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos despede mais uma vez é a sua irmã em Cristo e amiga, a sua irmã Miriam. Amém?